sobre como escrever todos os dias vai te tirar do tédio, vai te colocar como protagonista da sua vida. E o objetivo aqui nesse vídeo é que você veja a importância de escrever a sua história, como isso pode mudar a sua rotina. A escrita diária é capaz de transformar a nossa vida. Meu nome é Clarice e aqui eu falo sobre literatura, escrita, vida intelectual, vida interior e muito mais. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos lá! O processo de escrita, ele deve ser contínuo e ativo. A gente não pode passar a vida apenas se preparando, apenas imaginando quando nós vamos começar a escrever. É importante escrever todos os dias com uma chave para transformar aquelas ideias que estão na nossa cabeça em ação, para transformar o que a gente está nebuloso, nos nossos pensamentos, em palavras concretas. Escrita vai nos ajudar a combater a passividade e o tédio dos nossos dias. A gente vai trabalhar aqui com journaling, com essa ideia do diário, que é essa ideia da autodescoberta. O journaling ele é uma prática simples, poderosa, que pode nos ajudar a refletir sobre a vida e encontrar clareza naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente vive. A gente tem diversos benefícios da escrita diária. Escrever regularmente nos ajuda a melhorar a clareza mental, viva a atenção, cria uma narrativa significativa da sua vida. Então, esse é o primeiro passo, buscar essa narrativa significativa. O primeiro passo para começar a escrever, escolher um bom diário. É mais do que verdade que quando a gente tem algo material, um material novo, quando a gente compra livros novos, nós nos motivamos muito mais para a escrita e também para a leitura e para o que quer que seja. A verdade também é quando nós compramos roupas novas para fazer academia, é muito natural que a gente fique mais motivado para usar aquela roupa, para inaugurar e tudo. Então, a mesma coisa é verdade para a escrita. É importante que você tenha um caderno que você goste muito, que seja muito útil para você e que você consiga se espelhar ali e ficar motivado por aquele material novo. Então eu recomendo que você escolha um caderno só para isso, só para o seu diário, só para a sua escrita diária, que isso fique reservado, não se misture com outras coisas. Aqui eu não recomendo que você use ferramentas tecnológicas, porque o objetivo aqui é realmente você se afastar das telas, se afastar desse tédio, das distrações e focar naquele papel e naquela caneta. Eu vou fazer uma indicação. O caderno inteligente, que é o que eu uso para poder fazer esse tipo de escrita, me ajuda muito, muito. Eu gosto particularmente para poder organizar os temas, mudando as páginas e agrupando esses textos que eu desejo. Aqueles assuntos que mais se parecem, eu vou agrupando juntos, eu vou reorganizando. O diário que eu tenho escrito, ele não envolve acontecimentos, datas, não é segunda, terça, quarta. Eu escrevo temas, ideias. E me importa muito agrupar o que faz sentido junto. Por isso é bem legal você ter essa mobilidade do caderno. Então, se eu escrevo sobre arte, sobre um livro, sobre educação, eu agrupo as páginas, reorganizo e deixo tudo claro como um livro, para ler depois de forma contínua sobre o mesmo assunto. E é verdade, o caderno inteligente me possibilita muito essa movimentação e essa organização. Quem quiser, eu tenho um cupom de descontos que eu deixei na descrição para aqueles que quiserem. Uso também esse tipo de caderno para os estudos, para a vida intelectual, para estudo de computação, que valem vídeos separados só sobre isso. Mas o importante aqui é que você tenha algo que te motive. E por isso é importante que você pense sobre isso. Qual vai ser o caderno físico que você vai escolher para fazer o seu diário, sua escrita diária? Parece besta, mas também ter uma boa caneta, uma caneta de preferência. Quando a gente faz esses pequenos investimentos, nos ajuda muito, muito, muito para que a gente tenha motivação para a escrita. Se a gente está com algo que a nossa mão cansa, uma caneta desconfortável, sei lá, se a tinta tá acabando, a gente já fica super nervoso, Pô, que saco, a tinta tá acabando. Então, ter uma caneta que você se sinta confortável de escrever por longo tempo, Para que aqueles momentos que você estiver mais inspirado não seja o material que vai te atrapalhar a colocar as ideias no papel. Por fim, o mais importante de tudo é escrever. Não tem outro segredo. Escrever, tornar-se ativo na construção da sua narrativa. Comece a escrever, mesmo que em pequenas doses, pequenos momentos todos os dias, para criar o hábito. Aqui é mais importante você escrever todos os dias do que você escrever bem, porque a gente está criando o hábito da escrita. A qualidade da escrita melhora, você se cobra depois. Agora a gente só quer o hábito de escrever, de transformar os pensamentos em ideias concretas. Então, escrever para encontrar a clareza. Usa a escrita de uma forma de organizar as suas ideias e descobrir novos insights. Tanto insights sobre si mesmo, quanto a experiência que você vive sobre sua própria vida. Agora, quando eu dou essa dica, tem um diário, tem uma caneta, começa a escrever. É só isso? As pessoas ficam assim, tá, mas é só isso? A primeira pergunta que sempre aparece é, o que eu escrevo? Sobre o que eu escrevo? Ah, beleza, Clarice, eu tenho um caderno, eu sentei ali, mas sobre o que eu vou escrever? Me falta ideias, me falta muita coisa. Então, o que escrever quando falta inspiração? A gente pode ter uma estrutura simples para evitar esse bloqueio criativo. Aqui a gente está falando sobre uma escrita
que muitas vezes ninguém vai ler, só a gente mesmo. Por isso é muito importante que você se destrave desses julgamentos externos, de o que alguém vai pensar. Você não está escrevendo para publicar. Você não está escrevendo para nada além do fato de querer colocar as ideias no papel e escrever. Isso dá uma libertação enorme de que a escrita não vai ser julgada. Você não deve ficar preso por essas dificuldades iniciais de querer ter uma ideia genial, de não ter bloqueio criativo, de querer escrever coisas relevantes todos os dias. A maior parte dos dias a gente vai escrever coisas totalmente relevantes, mas a gente está desenvolvendo o hábito da escrita. E esse é o primeiro passo. E não só isso, a gente está aprendendo a transformar o que é só pensamento em palavras concretas. Vou dar algumas ideias sobre o que escrever quando faltar inspiração, mas não se prendam a isso. Tentem tirar inspiração de tudo. A vida é a inspiração. E se a vida é a inspiração, é importante que você esteja atento. Atento, verdadeiramente atento, para que o papel reflita aquilo que você vê. Então escreva algo que aconteceu no dia. Essa é a primeira dica. Escolha algo significativo. Você pode relatar um evento, você pode refletir sobre alguma coisa que aconteceu e teve impacto sobre você. Por exemplo, você pode descrever uma situação estressante que você teve no trabalho, como que você lidou com ela, qual foi a sua perspectiva diante dela. Mas você também pode escrever sobre um diálogo que você ouviu numa padaria, duas pessoas conversando, aquilo ali te suscitou algumas ideias, você pode escrever sobre aquilo. Outra ideia, escreva sobre algo que você faz bem. Você pode reconhecer as suas conquistas, também meditar o que eu fiz bem, refletir sobre as pequenas vitórias, escrever como elas podem contribuir para o seu crescimento pessoal. Então, por exemplo, você pode escrever sobre como você resolveu um problema complicado, você pode escrever sobre como você teve paciência em uma situação que você não costuma ter paciência. Enfim, você pode refletir sobre esse ponto. Mas também você pode escrever o que não deu certo. Escrever o que você fez mal, o que você poderia melhorar. Refletir, nossa, você pode escrever sobre um evento em que você acha que algo que te aconteceu, que você poderia ter agido de outra forma, você poderia ter falado de outra forma, você pode escrever sobre isso. Refletir sobre uma decisão que você tomou, que você poderia ter tomado de outro jeito. Tudo isso são ideias. 4. Reflexão sobre um contexto maior. Você pode conectar vários eventos diários, várias coisas que te aconteceram e escrever uma reflexão sobre isso. Não sei, ao longo dos meses você teve uma situação muito delicada na sua família. Escrever sobre esse contexto maior. Outra ideia é escrever sobre notícias, coisas que você viu que te impactaram. Porque tudo isso é escrever sobre algo um tanto como uma visão de terceira pessoa ali. Olhar de longe para ver o todo. Por fim, e é o que eu mais aplico e o mais faço, é escrever sobre o que você tem lido ou estudado. Eu escrevo muito sobre citações, às vezes eu anoto uma citação e escrevo reflexões sobre aquela citação. Também uso diário para escrever sobre alguma coisa que eu tenho estudado, reflexões sobre aquele estudo ou problemas que eu resolvi, formas de resolver, tudo fica junto ali no diário. E o mais legal é que, seguindo aquele esquema, né, de ter um diário que você pode reposicionar as páginas como um caderno inteligente, ele permite com que eu junte os mesmos assuntos. Então, às vezes eu leio um livro de literatura, depois um de vida intelectual, e aí os temas se parecem, então eu posso juntar todos eles em uma só seção do caderno, e é como funciona para mim. Qual que é a filosofia, assim, por trás desse diário, desse journaling? Escrever como um processo de desenvolvimento intelectual. Então, a prática da escrita vai nos ajudar, primeiro, a aprender a pensar. Então, nós vamos tirar um tempo diário para pensar e colocar no papel os nossos pensamentos. E depois nós vamos transformar aqueles pensamentos em uma expressão. E quando nós nos expressarmos, nós vamos estar aprendendo a escrever. Porque a escrita se aprende escrevendo. E é errando, e é aprendendo, e é deixando as dificuldades aparecerem que a gente vai buscar uma melhora na nossa escrita. Então a gente começa a escrever para criar um significado. Ao escrever sobre suas experiências, principalmente eventos que você passou, coisas que você viu, você começa a dar significado para aquilo, você começa a entender os porquês que muitas vezes nós ignoramos. Escrever faz parte do desenvolvimento do intelecto. Como que funciona essa escrita ao longo da vida intelectual? Escrever não é simples ato de comunicar aos outros, mas é também uma forma de entender melhor a nós mesmos. Então, a prática regular da escrita vai nos ajudar a ordenar esse caos nosso e sair desse tédio de que muitas vezes a nossa mente tem que estar preenchida por coisas externas. A ideia aqui é que você saia um pouco do externo para crescer para dentro. Sair desse excesso de vídeos, de fotos, para você ter um tempo para parar, refletir e escrever. Então, a escrita é um meio de fortalecer a mente. Quanto mais você escreve, mais você
desenvolve a sua capacidade de reflexão, de análise e também de silêncio, de aproveitar o tempo, de pensar sobre as coisas, de não simplesmente se deixar levar pelo feed. Escreva para ver de forma clara o que te acontece. A escrita nos dá olhos, nos dá essa capacidade de ir em terceira pessoa e refletir sobre diversos temas. Então, escrever sustenta a atenção. Você pode perceber que rapidamente, que a escrita vai te ajudar a não viver um ativismo na correria, mas você vai definir, então, um horário bom para você começar a escrever. A eficácia da escrita nas primeiras horas da manhã. Isso é um fato. Se a gente escreve de manhã, e principalmente quando a gente acabou de acordar, quando o dia está se iniciando, é o melhor momento. Porque é quando a mente está descansada, quando nós estamos mais limpos, sem aquele estresse do dia, sem aquele tanto de preocupações do trabalho, da família, dos diversos deveres. É o momento que o espírito pode se concentrar melhor nas ideias. A prática de meditar com a caneta na mão, escrevendo durante a manhã, ajuda a criar um diálogo interno mais profundo, a refletirmos, é onde a verdade vai surgir com mais facilidade e a gente vai compreender melhor o que a gente vive, o que a gente lê, o que a gente estuda. Então é importante que você defina um horário para você escrever todos os dias. Dependendo das suas circunstâncias, pode ser que de manhã não funcione, você coloque à tarde. É só importante que isso aconteça. Não deixar para o último momento do dia, que é quando nós estamos mais cansados e vamos tender a deixar isso para lá. Não vamos fazer. E além do mais, cada um vai ter as suas circunstâncias, cada um vai ter o seu trabalho, a sua família e os seus deveres. Então vê o que funciona para você e onde você pode encaixar aí a sua escrita. O começo é essencial. Aristóteles afirmou, que o começo é mais que a metade da coisa, é mais que a metade do problema. Então, começa. Primeiro começa, decide por escrever 5, 10 minutos todos os dias, sem se cobrar uma perfeição na escrita, sem se cobrar a gramática, sem se cobrar nem que o texto faça muito sentido. Use esse caderno para você soltar suas ideias, soltar sua criatividade, soltar suas reflexões. Isso vai te dar um alívio também. Quando você tira da cabeça as preocupações e coloca no papel, é como se você tirasse uma carga e você conseguisse ver diante dali do que você escreveu a verdade, você conseguisse ver o que é a realidade, o que é só sentimento seu, o que é realmente é verdade, é fato. Então, é muito importante que isso aconteça. Essa escrita, ela deve refletir com a sua vida real. Então, sem cair em artificialidade, em forçar um texto, em escrever copiando alguém. Tenta ser o mais autêntico possível. Escreve, às vezes você pode tentar escrever cartas para alguém, cartas para Deus, escrever cartas com essas reflexões. Vê o que te funciona para que você seja o mais você possível. É importante que no papel você coloque toda a sua pessoa, que seja bem pessoal a sua escrita. A palavra escrita ou falada, ela sempre tem que ter essa virtude da abnegação e da retidão. Então a gente ser muito reto porque a gente está falando. Então afastar o ego, tentar expressar a verdade com sinceridade, porque até na escrita às vezes a gente pode mentir para nós mesmos, falsear situações, escrever o evento aconteceu de uma maneira e a gente escreve de outra. É importante que a gente seja muito sincero. Então por isso a gente tem que olhar para dentro e a escrita vai te permitir com que você saia desse barulho externo, desse barulho de coisas, pessoas, enfim, comparações, para que você sente e escreva sobre aquilo que mais importa. E esse é o ponto principal, O leitor, ele sente o impacto da escrita autêntica. E depois, se for do interesse seu, de começar a desenvolver mais a escrita, de começar a publicar alguns textos, de começar a compartilhar o que você escreve, é importante que se saiba que a escrita autêntica permite com que o texto seja muito mais apreciado, mais memorável, mais sincero. E por isso que a escrita tem que ser pessoal. O segredo para uma escrita eficaz é colocar-se diante das situações, das coisas, dos livros, das citações, com muita intensidade, para deixar com que as coisas falem por elas mesmas e nós coloquemos nossas impressões, nós sejamos capazes de juntar o que a gente imagina e pensa, transformando em palavras, unindo com a realidade. Por isso, escrever é um processo de imersão e de escuta com a realidade e nos permite com que nós nos tornemos protagonistas na nossa vida. Por isso, quando a gente começa a escrever a nossa história, os nossos pensamentos, as coisas que nos acontecem e o que a gente pensa, a gente se torna protagonista, a gente começa a se colocar-se diante de uma situação
real, concreta, e a gente pode ir tirando ideias de ações, do que a gente pode fazer para melhorar um determinado aspecto, para crescer em outro. Então, tudo isso vai nos ajudar a ter essa clareza mental, a organizar os nossos pensamentos, ter essa arte de pensar, de ter um momento para pensar todos os dias, colocando as ideias no papel. Então, com a decisão de escrever todos os dias, você pode começar. Então, retomando as ideias aqui, é comprar um caderno que você goste, que te motive a escrever, ter esse material novo, seguir as indicações desse vídeo, fazer esse firme propósito de começar todos os dias, poucos minutos por dia, que é o essencial, definir um horário e sentar e escrever, sem se cobrar demais, só senta e começa. E digo mais, dê tempo ao tempo. No começo vai ser muito difícil. À medida que o tempo vai passando, nós vamos desenvolvendo o hábito da escrita. Depois você vai começar a pensar, poxa, eu não consigo imaginar meu dia sem ter esse momento, né? Essa terapia da escrita, esse momento em que eu consigo colocar as minhas ideias ali no papel e um pouco esvaziar, né, para viver mais na realidade. Se você quiser saber mais como fazer anotações, como escrever, como anotar os livros, como aproveitar melhor dos cadernos, das fichas, não se esqueça de entrar no meu curso Aprender a Anotar, vou deixar o link na descrição. É um mini curso muito proveitoso para todos aqueles que gostam e querem desenvolver mais as anotações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e eu espero vocês no próximo vídeo.